Boa tarde. Mais um dia pra gente ler o livro, gente. Chamar minha amiga Lu. Deixa eu ver, cadê ela? Cadê ela? Oi, Miss. Edileuza, boa tarde. Oi, Lu. Chegou minha amiga Lu. Entrou? Entrou, Lu? Oi, entrou. Sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, né? Boa tarde, tudo bem, Eli? Tudo. Estou aqui, minha amiga, só escutando sua música. A gente tá essa Qual é câmera. que você está ouvindo hoje, hein? A minha favorita, né? A Ponte, viu? Conectando. Não, ó, É não? essa aqui, ó. A fonte e o rio. Adoro. Agora, esse projeto, a gente mudou um pouquinho, né? A gente vai ler o livro, mas você sempre agora vai estar trazendo no final uma reflexão de uma das suas músicas, né, Lu? Isso. Ai, eu tô tão feliz. Vamos. Estamos construindo juntas. Só a gente não consegue. Então, eu só tenho a agradecer. Oh, minha amiga, eu não vejo a hora da gente estar com o caderno terapêutico em mãos, abençoando muitas pessoas com essas letras, viu, dessas músicas. Amém. Amém. Gostaria Também, até, não vejo a hora. Fácil não é, mas desistir jamais. gostaria de até de agradecer você, o seu carinho, né, por ter separado para mim todas essas músicas do caderno. Já está sendo, minha filha. Oh, isso aí, Elisa, é fruto de tudo que você tem ajudado, com certeza. É um projeto maravilhoso que Deus entregou nas suas mãos e eu fui privilegiada. Eita! Gente, ó, sabe o que Deus está falando comigo? É que a gente está construindo um projeto para as mulheres 40 a mais, aquela turma que gostava de papel de carta, fazer agenda. Eu não sei se você é fazia isso quando era adolescente, mas eu fazia muito, viu? Também. A gente está revivendo tudo isso, né, minha amiga? E o bom é isso, né, Elis? A gente não envelhece, né? Os anos passam e a gente tá, assim, aprendendo com certeza, né? Acertar cada dia e é isso. Com Sim, leveza. com leveza, exatamente. Mesmo Não, diante da diversidade, mesmo diante dos desafios, mas a gente não pode parar. Até porque, né, eu estou aqui para inspirar meus filhos, e eu acredito que você também, a nossa geração que vem depois, né, os netos, e assim em diante, né? a gente vai deixar um legado, né, Lu? Sim, isso mesmo. E quando eles pararem para observar o que a gente fez, eles vão ficar muito felizes, né, do que a gente deixou na geração deles. Eu tenho muita alegria de trabalhar para a geração deles, viu? Muito. Uma coisa que a gente, naquele nosso tempo, a gente tinha tudo, não era tão fácil como hoje, né? A gente adquirir um livro que foi escrito, né, nos Estados Unidos, está aqui em nossa mão hoje. A internet que nos leva, né? Você aí em outra cidade e eu aqui em outra cidade, e a gente juntas construindo um projeto desse tamanho. Então, assim, a nossa geração não alcançou isso, mas a deles está alcançando, né? Isso mesmo. Talvez eles nem saibam, né, o valor disso tudo, mas a gente que conheceu um mundo mais precário, a gente valoriza bastante o que a gente está tendo acesso hoje, né? Isso. E até o que estamos construindo também hoje, talvez ainda não tenha esse entendimento, né? Mas eu acredito que lá na frente venham entender. Então, isso é o motivo de não desistir. Amém, amém. Que Deus abençoe, né, o nosso projeto, abençoe todo mundo que vai ser alcançado por ele. Amém. Assim eu creio. Amém.
Vamos lá, a gente vai avançar um pouquinho hoje. A gente vai ler a parte que fala que o lar é a base da sociedade humana. Isso. E aí, vai ser tão interessante nessa parte que ela falou. Ela começou falando de um livro chamado. Um dos livros mais lidos de todos os tempos é O Declínio e a Queda do Império Romano. E a Dev, ela pegou desse livro 5 motivos básicos pelos quais grandes civilizações elas definharam e morreram. E aí ela descreveu aqui os 5 motivos. Tu está vendo aí enumerado os 5 motivos? Sim, eu posso falar os 5 motivos? Sim, vamos. Posso? Uhum. O enfraquecimento da dignidade e da santidade do lar, a base da sociedade humana. Esse é o primeiro. O segundo, impostos cada vez mais altos, uso do dinheiro público para custear pão e circo para o povo. Terceiro, paixão Ensandecida pelo prazer. Isso. Obrigada, Elis. O quarto, construção de armamentos de grande proporção, quando o verdadeiro inimigo era interno. A deteriorização da responsabilidade individual. E o quinto, a deteriorização da religião, fé transformada em mera formalidade, sem vínculo com a vida, sem poder para guiar o povo. Veja só, né? O Império Romano, ele foi um dos maiores impérios e hoje ele restringe ali ao Vaticano, à Itália, né? Bem pequenininho. Sim. E aí, aqui ela lista, né? Que está dentro desse livro, Declínio e Queda do Império Romano, aqui está listado os 5 motivos pelo qual esse grande império ele, veio a ser extinguido, né? Não só ele não foi extinguido, ele existe até hoje, porém foi enfraquecido, né? E eu acho interessante que o primeiro motivo foi enfraquecer a dignidade do lar. Né? Quando uma sociedade ela não valoriza o lar, olha o fim dela, né? Olha que fim vai dar, né, menina? Isso. Aí, aqui, segundo, impostos cada vez mais altos, isso a gente também assiste hoje, né, infelizmente. A paixão pelo prazer, né, uma sociedade que só busca prazer, só busca essa sensação, como é que chama? Endorfina, né? Isso. Viver só à base de grandes emoções. E você que trabalha com o comportamento humano, né? Você sabe que o ser humano, ele não só vive de emoções, né, minha amiga? Ele tem que estar bem, né, centrado, ele tem que saber ter um foco para onde ele está indo e não viver só de emoções. Isso mesmo. Isso também fala de emoções, né? Sim. E a educação emocional, que você fala tanto, né, minha amiga? Isso, e é buscando esse equilíbrio emocional, né? Porque às vezes pode acontecer algo e agir por impulso, sem pensar nas consequências. Isso. Porque a gente estava conversando, né, que o seu projeto é de educação emocional, coisa que a gente não foi educado, né? Isso. Lembra quando eu falei com você sobre o conceito das emoções, que você até me disse que no seu livro tem, né, uma parte que conceitua. Lu, isso é muito importante. E às vezes a gente está sentindo um sentimento que a gente não sabe se é inveja, se é admiração demais, se é idolatria. Então, você saber conceituar esses sentimentos e não deixar os sentimentos dominar a gente, né? Isso, exatamente. E tem, né, Elis, a palavra atrás, né, o fruto do Espírito Santo, né? Então, isso aí não tem lei, né? Então, isso aí, sim.
É algo assim muito simples, só é entender isso, que não tem lei, então pode, É, né? Que é o amor, a paciência, a esperança, né? é, A coisas bondade. básicas e simples e que a gente não está fazendo o simples. A gente não está fazendo feijão com arroz, né? Que é o simples. Ó, o quarto, né? Construção de armamentos de grande proporção, sendo que o inimigo não está no outro, ele é interno. Né? Você que trata com as emoções. Às vezes o inimigo, nós somos o nosso próprio inimigo aqui dentro, né? Veja, Isso. a Deve, e esse livro, que foi o livro mais lido, já falava disso. Ó, esse livro que ela está mencionando, ele foi escrito em 1788. Está vendo como a gente tem acesso a alguns conhecimentos, mas a gente não põe em prática. A gente não leva em consideração o que já foi descoberto por outras pessoas há muitos anos atrás e a gente não, até hoje a gente não acordou para isso, né? Isso. E ela finaliza com a deteriorização da fé, da religião. Né? Transformaram a religião em meras formalidades. Entende, né, menina? Entende. Então, sabe que a religião, a gente está ali para ser pessoas melhores, né? Aprender da palavra de Deus e nos tornar melhores. Aqui, o que ela fala é que pessoas acabam transformando religião em algo muito engessado, formal, acaba não caminhando com essa leveza que a gente fala tanto, né, do processo. Isso, isso. Pronto. Exatamente. Vamos ler o próximo. O lar é a base do desenvolvimento humano. Isso. Se você quiser dar seguimento, pode ir, a gente comenta logo mais. Tá. Ó, o lar deixou de ser o centro das atividades da família no mundo de hoje. O lar foi substituído por creches, por campos de futebol, por quadras poliesportivas e por lanchonetes. Hoje, até mesmo o excesso de atividade na igreja, ela rouba o tempo de família. Olha só, né? Isso. Até mesmo, né, grandes líderes, eles precisam ter esse cuidado de não tomar o tempo do membro da igreja, né? Porque acaba que rouba o tempo de família dele. Isso. E aí, ela fala, a pessoa se torna o reflexo direto de onde e como passa a sua maior parte do tempo. Se você está passando a maior parte do tempo dentro da escola, dentro da creche, você vai se tornar o reflexo daquele lugar. Isso. E não o reflexo de tempo de família, o reflexo da sua família. Né? Esse excesso de atividades durante o dia a dia, ele rouba a essência da família. Né? O que é que você acha, Lu, dessa rotina tão atarefada, né? Você colocar todo dia atividade para os filhos, atividade para a mãe, atividade. Isso acaba deixando a gente estressada com tanta atividade, né? E eu digo principalmente para nós mulheres, né? Que tem que administrar o lar, os filhos, quem trabalha fora, dá conta de tudo, né? Às vezes a família. E isso é tão sério quando a pessoa só faz e não olha para consigo mesmo, né? Então, muitas vezes acontece de negligenciar, não fazer os exames, não se escutar, porque quem cuida também precisa de cuidado, sente medo, né? Muitas vezes sente culpa por não dar conta de tudo. E isso muitas vezes acontece de vir algumas questões emocionais, né? Como o sofrimento psíquico e tantas outras coisas podem acontecer. Então, uma pausa é importante também, sabe? Essa pausa para se escutar é muito importante, principalmente para se escutar, porque nós não somos perfeitos, então muitas vezes falhamos.
né? Muitas vezes eu até me pergunto, meu Deus, não deveria fazer isso, né? Onde é que eu estou errando? Então, é importante a gente ter essa reflexão também de nós mesmos, que é muito fácil muitas vezes apontar para o outro, mas a gente também tem que olhar também nossas questões. E quando a gente só fica fazendo, fazendo, e sem se escutar isso, pode vir algo nada legal. E a conta chega, né, minha amiga? E pode E pagar tudo mais em caro. excesso, né? O excesso, né? Então tem que ter esse equilíbrio, né? Cuidar da casa, também ter esse tempo de buscar o Senhor, estar junto com os irmãos, ir à igreja, né? Então é importante isso, que tem esse equilíbrio, que tem essa organização também, né? Porque também não pode ficar só em casa, a gente precisa Sim. também socializar, a gente tem que buscar a Cristo, tem que realmente, né, ensinar nossos filhos, até a palavra diz, né? Ensina teus filhos o caminho que deve andar. Porventura, quando, né, crescer, se desviar, né, ele vai ter esse temor, ele vai ter esse entendimento, né, Sim. e aquelas pessoas também que não leva, né, então fica um pouco complicado, porque eu não conheço, né, então a gente, como os pais responsáveis, a gente precisa sim ensinar nossos filhos, né, porque a verdade é libertador. Amém. Pronto, e para finalizar esse tópico é como uma casa se torna um lar. Você pode ler, você achou aí? Sim. O lar não é uma atividade. Também não é apenas uma estrutura física onde a família reside. Foi criada para ser um ambiente estimulante para os relacionamentos pessoais dos membros da família. Lembre-se de que o lar é a base da sociedade humana. Foi justamente isso, né? E o lar é onde se forma o coração. Tá Poucos falando aqui. pode falar. O lar é onde se forma o coração, né? Então, é justamente isso, né? Nós, adultos, né, os pais responsáveis, a gente tem que orientar nossos filhos, né? Como é que está o coração? E esse coração, trazendo também palavra e a psicologia, é justamente nomear o que sente, porque nós somos seres humanos e a gente precisa expressar nossos sentimentos. Porque acontece muito, sabe? Isso é muito triste. Às vezes a pessoa tem um menino, né? Eu não estou generalizando de maneira alguma, porque tem família, e sempre eu trago isso, tem família que cuida, que zela, que educa, né? Mesmo diante das dificuldades, mas faz tudo conforme o máximo que pode fazer. Mas já tem família que diz, engole o choro, você é homem, não pode chorar, tá? Isso aí não sabe o dano psicológico que está trazendo a essa criança, porque quando pede para engolir o choro porque ele é forte ou porque ele é homem, o que acontece? Ele está engolindo aquele sentimento. Então ele não só vai chorar, porque o choro também é uma maneira de expressar seus sentimentos. Você pode até, eu, qualquer ser humano, né? Você, às vezes, quando está muito angustiada, quando você chora, você sente um alívio. Porque é uma maneira de expressar a dor também. Tem gente que expressa falando, ou ter alguém verdadeiramente ouvindo o que a pessoa está sentindo, ela sente aliviada. E imagina essa criança que engole o choro. Então, ela vai crescer, vai chegar a adulto, né? Guardando seus sentimentos, o que sente, o sofrimento, a angústia. É. Né? Inconscientemente, ela não vai ter dificuldade de expressar. E lá atrás, na infância, foi falado, se cale, né? Então é isso. Às vezes os pais, né, plantam um ensinamento que vai prejudicar aquele adulto por longos e longos anos, né? Até ele saber tratar isso, alguém dizer a ele que aquilo foi aquilo, aquela atitude de engolir, que fez com que ele fosse aquele adulto travado, né? Que não sabe expressar as emoções. Isso foi plantado lá atrás, na infância.
E quando fala aqui, né, que o lar é onde forma o coração, é isso. Como é que está formando, né? É É, isso. Está pedindo para calar seus sentimentos ou dar esse espaço, essa liberdade para expressar, né? Porque é, nós somos pais, mas muitas vezes erramos também. Erramos e a gente tem que estar ali para ouvir, né? é. É isso. Tem que ser Ai, amiga, recíproco, né? Embora os pais estão ali para educar, para conduzir, principalmente quando é criança, né? Porque é, quando tem essa base, esse ensinamento, fica bem mais fácil. é. Quem hoje, né, como está mais popularizado esse conhecimento da educação emocional, quem nascer num lar emocionalmente sadio, já vai ter, já vai estar um pouco à frente, né, dos outros que convivem num lar que não é tão, né, sadio emocionalmente. Isso, e quando, isso mesmo, Eli, quando falamos assim, é até receoso, porque a gente sabe que tem pessoas também que vivem em contexto assim de família, né, de muito estresse, né, enfim, ao invés de cuidar, ou de causa justamente esse adoecimento, né, psíquico, esse É, adoecimento emocional. Então, assim, é muito bom também, às vezes é inconsciente, inconsciente, não imagina que está trazendo tal danos, né? é, Então é isso. quem não sabe, né? Por isso que é importante projetos como o seu, do Conectando Gerações, que acaba que quando você reúne ao redor da mesa, você trata a família inteira, né? Isso. E quando eu vendo um caso clínico, não foi, claro que não foi o que eu atendi, caso clínico mesmo, de um jovem tá ali adoecendo aos poucos, né, naquele contexto, e quando foi, né, para terapia, ele conseguiu expressar, porque ele não queria magoar, não queria conflito, então assim, ele internalizava tudo, e lá na terapia, ele conseguiu expressar. Então, foi feito, né, essa condução também com a família, porque a gente também faz isso com a família, né, para que realmente, porque não adianta a pessoa estar lá no caso, a família sem saber onde é que está o problema. Então, foi aí que foi trazendo essa harmonia, esse entendimento e, assim, chegou um momento que foi resolvido, né, aquilo que Que bom. estava calado, né, aquilo que estava ali só no sofrimento interno. Que alegria, né? É muito bom, É realmente. libertador, é É libertador. libertador, você realmente não, a gente não tinha acesso a esse tipo de conhecimento. Cada vez que eu aprendo com você, eu fico maravilhada, né? Esses casos que você traz, dos estudos de caso, realmente é uma terapia que faz efeito, né? Que dá resultado. É isso. E muitas vezes entramos em conflitos também, porque é, muitas vezes a gente age de uma maneira que não é tão legal, ou não é bem assim, já sabe o caminho, então chega aquele momento, vamos conversar, né? Eu Isso. quero lhe ouvir, né? Eu não sou assim, a dona da verdade, vem cá, eu quero ouvir o que você está sentindo. Então, justamente, tem que ter essa abertura na família, e isso é libertador, Elis. Quando tem essa abertura, quando tem esse momento de diálogo, né? De falar o que está sentindo. Ai, que bom. Ó, só para finalizar esse tópico, está aqui dizendo: discussões, raiva, caos e separação enfraquecem a dignidade e a santidade do lar, pois destroem relacionamentos piedosos. O ambiente familiar de residência define o destino daqueles que ali moram. E quando uma família cria um ambiente de amor e paz, que juntos produzem a alegria, o seu lar se torna um lugar de dignidade e santidade, conferindo valor e integridade a todos que ali vivem. Isso. Amém. Só para citar a Bíblia, lá em Salmos 101, no versículo 2, está dizendo: viverei com integridade na minha própria casa. Não olharei para coisa alguma que esteja má e vulgar.
A Bíblia sempre trazendo belos ensinamentos, independente do tempo, né? A Bíblia é Isso, atemporal, meu amigo. isso, ela sempre estará atualizadíssima, sempre. Pronto, agora a gente vai escutar a música que você trouxe para reflexão, né? E você quer que eu Isso. toque? Posso tocar Eu ela aqui? quero, Elis, então, a canção que a gente ia colocar agora é O Valor do Ser. Certo, eu Se já eu botei, já. colocar uma agora e passar para vocês, você pode colocar aí, porque eu acredito que caberia melhor com o que foi lido. Ah, você quer trazer outra? Sim, ela está escrita aqui, aí eu vou passar para você ouvir. Pode ser? Tem como colocar? Se não tiver, a gente vê essa mesma. Como é o nome dela? Ela tá no É YouTube? Ame Hoje, Ame Hoje. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho. Ela não vai estar aí na plataforma, ela vai estar aí no livrinho. Eu vou passar para você só colocar em áudio, Tá, você vai passar onde? Ela. pelo WhatsApp, pode ser? Eu não tô com o WhatsApp, eu só tô com o YouTube aberto no Ah, outro aqui. então, ao vivo é isso, né? Então, vamos fazer o seguinte: vamos ler essa e deixar ela para a próxima. Ela é bem forte. O Ame Ame, Hoje, sabe? Ela tá, traz uma fala, eles que é melhor você dar flores hoje para não chegar a dar no final. Então, é justamente onde é o perdão, onde tem essa escuta. Porque muitas vezes as pessoas, né, faz confusão com coisas tão pequenas e perde o momento, porque a vida é tão né? passageira, ela é muito linda. Então, vamos deixar para a próxima e vamos ouvir a que tinha combinado antes, certo? O Tá, valor do ser. tá. Deixa eu botar aqui. Tá escutando? Não, Liz. Dá para escutar? Eita, deixa eu botar aqui. Não, eu não estou ouvindo, não. Deixa eu ver. Tá escutando? Essa é a batida do seu coração. Valor é a raiz. Não há sobre a minha carro lugar. É sobre a coragem que te faz continuar. Tudo acontece, não é o teu fim. Não deixa a cobrança dizer não pra ti. É não ver o seu caminho. E vou te vivendo sozinho. A gente se perde querendo provar. É suficiente pra alguém nos amar. Mas a dignidade não é condição. Mudar é a verdade ser em você. Esqueça que o tempo desfaz. Tem que aqui te traz. E virar tudo faz amor. É o ato de quem quer ser o seu melhor. Cuidar da mente, buscar proteção. É a maior forma de amor e de autoproteção. Como corpo, construir a história. Não, na sua memória. Por isso também. Tem você. Esqueça que o tempo desfaz. Tem que te mostrar.
Minha amiga. É linda, né? Muito. Ô, Elis, talvez o som não dê para compreender quem for ouvir depois. Eu Tá. percebi que ficou um pouquinho baixo, cortando, Sim. mas pode ouvir no YouTube, no Instagram, no Spotify, é o valor do ser. Sim. Quem não Eu vou compreendeu colocar aqui direito, embaixo, né? Quando eu colocar lá no YouTube, eu vou colocar o link dela lá. Nem pronto. se preocupe. Pelo Instagram aqui é só uma conversa, mas pelo menos a gente apresentou, né, para as Isso. pessoas. E assim, é muito profunda a letra, Lu. Eu digo a você, eu acho que esse tipo de trabalho ele tem que ser apresentado nas faculdades de psicologia. Porque primeiro se trata o profissional, né, psicólogo. Acredito que ele tendo acesso a esse tipo de conhecimento, ele vai ser tratado para depois tratar os pacientes, né? Isso, Elis. O que você entendeu dessa canção? Ela é muito profunda. O que mais me chamou a atenção nela foi a parte do refrão. Deixa eu ver. Ele repete duas vezes aqui também. O preço é a etiqueta que o tempo desfaz, mas valor é a essência, e essa essência, né, que está dentro da gente é a que vai trazer a paz. Porque esse mundo, ele tem muito esse negócio de preço, né, quanto você tem na conta do banco, valor financeiro, que é, como aqui a música fala, é uma etiqueta que o tempo vai desfazer. Não é algo que vai permanecer. É algo muito sem valor mesmo. O preço não tem valor. Quem tem valor é a essência que traz a paz. Foi isso que me chamou mais atenção nessa letra. E eu digo a você que ela toda é muito linda e profunda, mas a parte que me chamou também a atenção foi essa. Foi? Sabe qual foi? Foi essa. Tanto que foi justamente eu escrevi isso diante da demanda. Foi. Porque, veja só, Elis, o adoecimento emocional, quando nasce, né, tem três fatores, tem a predisposição, tem a genética e também tem um ambiente, né? Então, uma pessoa que trabalha sob pressão, né, sob pressão, dizendo que a pessoa erra isso. Então, ela entende, eu digo isso porque as pessoas quando procuram diz, eu eu errei, eu não falo nada, eu sou isso, tá entendendo? E não é. Então, assim, quando ela não tem esse entendimento, quando ela erra uma vez, ela se anula. E quando não tem um lugar que tem um outro para ouvir verdadeiramente, ela internaliza isso. Ela pensa e sente. E, consequentemente, vai mudar o comportamento. Entendeu? Essa pessoa vai ficar mais retraída, vai entender que ela é um erro. Isso também pode ser com uma criança, uma adolescente, que tira uma nota baixa. Então, ela entende que não vai conseguir. Ela vai se colocar ela por aquela nota baixa. E quando diz que o preço, uma roupa, por exemplo, pode ser a melhor roupa de uma grife. Mas ao lavar aquela etiqueta, ela vai se gastar. E a pessoa não pode associar sua vida com roupa, com casa, com carro. Isso tudo passa. Isso tudo acaba com o tempo. Então, todos nós nascemos com essa essência. E aí, quando entendemos isso, mesmo diante do barulho externo de fora, a gente sente essa paz. Então, que as pessoas que escutam entendam isso.
Sabe? Porque quando ela entende, ela não vai sofrer naquela intensidade. Ela vai se perguntar onde vem o entendimento das emoções. Por que eu estou triste? Tá entendendo? Por que fulano disse isso? Mas eu sou isso mesmo? Né? Porque todos nós, Deus deu a todos nós uma habilidade. Você tem uma, eu tenho outra. E se completa. Tem muita coisa que você sabe, eu não sei. Eu sei que esse dom é seu. Deus lhe deu, é único, você é única. A identidade mesmo é única. Deus nos fez único. Então, quando a gente tem esse entendimento que somos amados, nosso Pai maior é Deus. Então, isso traz uma satisfação muito grande. Então, eu não sou o que o outro pensa que eu sou. Exato. Sabe? E isso vem uma compreensão tão grande que torna-se libertador. Aquela pessoa não vai ficar lá num canto pensando que é o erro. Não. Todo dia eu estou aqui para melhorar, buscar isso. Erro, mas eu tento buscar melhorar. Então, o que eu erro hoje, não vou errar a mesma coisa amanhã. Sabe? E quando a gente tem esse entendimento, a gente evolui como pessoa e emocionalmente também. Essa daqui é linda mesmo. Então, depois você coloca lá, porque quem não conseguiu compreender vai ver, né, na íntegra cada frase. E foi feita com muito carinho, para que a pessoa entenda que não é o diagnóstico. Às vezes a pessoa tem um diagnóstico. Então, a pessoa diz, fulana é depressiva. Não, não é depressiva, é com a depressão. Então, quando ela entende isso, que tem esse diagnóstico, não é ela na sua essência. É igual uma roupa, né? Então, assim, eu vou cuidar com carinho, eu vou me olhar com carinho, porque eu não sou diagnóstico. Eu estou com. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso tomar a medicação, né? Com certeza, a pessoa tem que ir a um profissional, né? Passar por todo o processo, né? Isso. Se for o caso de tomar medicação antidepressivo, ela tem que tomar regularmente. Regularmente é no horário certo. Eu tomo hoje de manhã, eu tomo de noite. Não. Você tem que tomar porque o seu cérebro, ele já sabe o horário. Então, o médico, ele estudou, ele sabe o momento certo, né? Tanto a medicação quanto o horário. É fundamental. Hoje eu não estou afim eu não estou sentindo fome, eu não vou comer. Mas se você quer ficar bem, você tem que fazer esse esforço. Você precisa se alimentar. Porque se a medicação é forte e você não se alimenta, então a tendência é você ficar cada dia mais deprimida. Mas se você quer sair desse lugar, você tem que se alimentar. Faça alguma atividade física, ou em casa, ou caminhar, ou na academia. Né? Então é isso, fazer coisas que gosta, hobby, meu Deus, né? Estar conversando com pessoas, mas eu prefiro estar assim. Então assim, porque o cérebro, ele entende cada esforço. E a partir que você se esforça todos os dias, nem que seja um passo de cada vez, certo? Não precisa correr. Hoje eu consegui isso, amanhã eu vou conseguir isso, né? E assim vai. E a repetição. Porque a área cognitiva aprende com a repetição. Então, isso aí é fundamental. Maria Montessori, ela foi uma educadora, Elise, eu acredito que você conhece, do século XX, né? Ela, assim, é mais na parte infantil, de criança, assim, né? Mas isso serve para qualquer faixa etária de idade. Ela afirmava que se a parte sensorial, né? Se ouvimos, se vemos, se cheiramos, se degustamos, se tocamos, é impossível entrar pelo nosso intelecto e nos gerar uma construção. Então, o nosso cérebro não só aprende só pela área cognitiva, mas pelo sensorial, pelo tocar. Uma música que você gosta, um louvor, né? Isso traz o bem-estar, libera hormônio, né, de prazer. Então, quando a gente faz isso, trabalhar com a mão é maravilhoso para o cérebro. Pintura, desenho, bolo. Então, assim, são coisas simples do dia a dia. Quando a gente
torna-se isso como um hábito, tenha certeza que isso, você sai daquele lugar de sofrimento. Tem, a gente às vezes, a vida traz certas situações, né? Nos coloca em certas circunstâncias, mas o nosso Deus, ele dá sempre uma esperança, ele é a esperança em si. E Se a gente olhar para ele, a gente pode enxergar mais longe, né? Porque às vezes você está assim, só olhando para a doença, para o diagnóstico, né? E não é assim, se você realmente só olhar para o problema, não vai resolvê-lo. Você tem que caminhar, não ficar estagnado, né? E buscar ajuda mesmo de pessoas que estão se capacitando como você, Lu, que está trazendo todo esse seu conhecimento através de uma forma doce, que é a música, né? Que ela pode alcançar mais pessoas por ser, né, uma questão assim, sensorial, que você falou que as ondas sonoras vão entrar, né, no nosso, né, ouvido, mas ele vai tocar num sentimento aqui dentro. Né? A música, eu nunca escutei essa música completa. E agora você, através dessa sua experiência de compartilhar com a gente, você me fez enxergar o que essa letra dessa música está falando, né? Então, hoje, realmente é um grande aprendizado que a gente está tendo hoje nessa experiência. Mesmo sem a gente escutar um pouco a direito a música, mas vai ficar aqui embaixo, eu vou deixar o link. Quem quiser conhecer, né, todo o trabalho da Luciene, também vou deixar o Instagram dela aqui embaixo no YouTube. E a gente está tendo a oportunidade de conhecer. Quando eu chegar lá na frente, Deus perguntar, né, se a gente teve a oportunidade de conhecer, tivemos. Se a gente deu importância ou não ao que foi nos apresentado, aí é problema nosso, né? Mas que você trouxe para a gente, nos deu a oportunidade de conhecer tudo isso. Elis, não é nada aleatório. É algo que traz possibilidades, sabe? Possibilidade de sair desse lugar de sofrimento. Exato. Dentro da sua subjetividade, porque o que é bom para mim, talvez não seja bom para você, né? Então é isso, tem gente que gosta de pintar, tem gente que gosta de cozinhar, então fazer o que gosta, o que dá prazer, sabe? Porque isso é maravilhoso. Amém. Obrigada, viu, Lu, por trazer, né, essa riqueza para a gente. A gente vai deixar gravada a live, tanto aqui como no Instagram. Não, tanto no Instagram quanto no YouTube. E quem quiser reviver e aprender, né, um pouco mais com tudo o que Deus está derramando na vida da Lu, vai ficar aí registrado. Até o dia que Deus Em quiser. nossa vida, sozinha, não conseguiria, você sabe. E você tem me dado essa força, né? Então é isso. Vamos juntas, minha amiga. Vamos finalizar essa live agora. Certo. E deixando um grande abraço, um beijo para todo mundo que está assistindo. Uhum. Obrigada, Lu. Eu que agradeço. Mensagem final. Quer deixar alguma mensagem final? Ou a gente vai deixar só a expectativa para o povo para vir assistir a próxima live, que vai ter mais música, né? Eu só vou deixar o seguinte: falar o que sente, né? Quem nomeia o que sente não adoece em silêncio. Isso aí é certo. Tem que falar o que sente. Sentimento, né? Tá certo. Querida. Obrigada, Lu. Obrigada a todo mundo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau. Beijão. Beijo.